Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente, né? Que a palavra hoje nos ensina o jeito certo de viver e de pertencer ao reino de Deus. É o Espírito Santo que nos faz compreender e viver a pertença do reino, vivendo seus valores autênticos. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 16, versículo 22 a 34. Atos, capítulo 16, versículo 22 a 34. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Que no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, que Paulo e Silas, né, e as outras pessoas estavam... Paulo e Silas, eles estavam rezando, né, na prisão, e aí, de repente, veio um terremoto, né, e aí as portas se abriram, né, e aí as correntes de todos ali se soltaram, e ali todo mundo fugiu, né, aproveitou, né, ali todas as correntes, né, se soltaram, né, e aí quando teve esse terremoto, né, o carcereiro acordou, ele estava dormindo, né, e aí quando teve esse terremoto ele viu as grades todas, na verdade os prisioneiros não tinham fugido, né, ele viu as portas abertas, né, viu as correntes soltas e ele pensou que os prisioneiros tivessem fugido, e aí ele tentou se matar. E aí Paulo gritou: não faças mal nenhum a você, nós estamos aqui. E aí, né, e daí ele viu, né, ele viu Paulo e Silas, né, e aí ele perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas responderam: apenas creia no Senhor Jesus, creia em Deus e você será salvo, você e toda a sua família. Então, né, Paulo e Silas, eles pregaram a palavra de Deus para aquele carcereiro, e aquele carcereiro se converteu, né? Ele foi batizado, né, junto com todos os seus familiares, né? Depois ele levou Paulo e Silas até a sua casa, né, preparou um jantar para eles, né, e aí, né, ele começou a se alegrar, né, e aí ele ficou muito alegre, né, por agora estar convertido, né. Então, que nós realmente também possamos também nos arrepender de coração sincero das nossas faltas, né, dos nossos erros, e nos converter para uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 16, versículo 5 a 11. João, capítulo 16, versículo 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito,
O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, essa leitura do Evangelho mostra pra gente, né, que Jesus, ele fala aqui para os discípulos da sua partida, né? Ele é duro com eles porque falava da sua partida, né? E ninguém perguntava, né, para onde ele ia. Pelo contrário, eles ficavam tristes, né? Apenas eles ficaram tristes e desolados. E aí, a gente vê, né, que os discípulos eles estavam sentindo muito a partida de Jesus, né? São gente simples, né, com seus dramas, suas dores, né, e também com suas angústias e dúvidas, né? Então que nós realmente, né, possamos cada vez mais também anunciar, né, a todos, né? Aqui a gente vê que Cristo estava falando da sua partida, né? Mas ele falou aqui, né, para os discípulos, né, o seguinte, né, esse trecho aqui. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então aqui, né, ele dá as últimas instruções aqui aos discípulos, né, e fala, né, e fala aqui para eles, né. Então, que nós realmente possamos, né, estar cheios de alegria no nosso coração, né, porque Cristo ressuscitou, né, e ele agora, ele subiu, e aí depois ele ficou um tempo aqui com os discípulos, né, com o povo, e depois ele subiu aos céus, né, então, que nós possamos realmente pedir, né, que Deus nos envie o seu Espírito, né, e coloque a sua alegria em nós, né, que nós realmente possamos ter o coração alegre, né. Então, então que nós realmente possamos, né, cada vez mais, né, ter o Espírito Santo na nossa vida, né, porque é Ele que faz compreender e viver, né, a presença do Reino, tá certo? Então, que nós realmente possamos refletir, né, essa leitura, né, o Evangelho, a primeira leitura também, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.